Olá pessoal, Guilherme Lima, Revolo Papo, e vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da sinceridade, né? Eu gostaria de começar esse EP, né, dizendo, comentando, né, que tem uma frase da professora Marina Tomás que ela nunca saiu da minha cabeça, né? Então a frase que ela disse foi a seguinte, né? As verdades, quando ditas de forma sincera e compassiva, aceleram a evolução, né? Então, em termos de indicação, né, eu gostaria de fazer indicação de 3 títulos que, de alguma forma, abordam, né, esse assunto da sinceridade. O primeiro seria o livro, né, sobre autenticidade, do Tony Moscow. E para quem quiser aprofundar, né, sobre a questão de ser sincero consigo mesmo, né. E um outro livro também interessante, né, com o título A Coragem de Ser Você Mesmo, de Rosália Monteiro. E eu diria que, no geral, é um bom livro, mas a pessoa, né, ficou meio que com um estigma de mini dissidente, né? E, embora, né, eu não me considere, né, bem um mini dissidente, né, às vezes também há quem me rotule, né, dessa questão, né? Também gostaria de indicar um outro título, Um Iniciante na Viagem Astral, do Saulo Calderon, que também o pessoal da Conscienciologia costuma rotular de mini dissidente, e o pessoal da Conscienciologia meio que torcia o nariz por ele ter sido músico e tocado no Carnaval de Salvador, né? Sem dúvida, quebrando aí paradigmas de que é, uma pessoa de um contexto diferente não pudesse, de alguma forma, também contribuir, né? Então, eu gostaria de dizer agora que foi feita uma enquete, né? E eu gostaria de pôr em perspectiva isso agora, né? Eu sei que as enquetes, né, ela tem suas limitações estatísticas para representar, né, a realidade, porque a amostra não é perfeita, né? Mas a enquete, ela basicamente perguntava, né, tinha uma lista de opções e perguntava às mulheres qual que era a principal qualidade que elas queriam, né, para um homem, né? E a maior parte das mulheres responderam, né, nessa enquete que a sinceridade era o principal. E era tipo assim, de lavagem em relação a outras qualidades, né? E eu diria que isso tem alguma validação, né? Ao menos na minha experiência social, em que muitos colegas, né, simplesmente mentiam, né, na cara dura para ficar com as meninas, né? Então logo eles conseguiam o que queriam, apenas as descartavam, né? E eu acho que na nossa sociedade atual, né, você tem um número elevado, né, de mulheres com traumas amorosos, né? E eu considero esse percentual, né, dessas mulheres algo excessivamente elevado, né? E só para ilustrar, né, essa percepção, uma vez, né, eu vi uma foto, né, num site desse de paquera, né? E eu vi até uma menina que achei interessante. E aí fui ler o perfil dela, né? Só não quer perder tempo, só quer se relacionar para casar. Velho, a menina tava tão traumatizada que eu acho que ela terminou repelindo tantos bons candidatos por essa exigência. Imagine, você nem conhece a pessoa e você vai dizendo que só quer se for para casar. Bizarro, né? E muitos homens, eu acredito, né, que de fato elas abusam, né, mentindo para as mulheres, né? Mas eu acho que isso está longe de representar a totalidade dos homens. E também gostaria de dizer também, né, que mandar a real aqui agora, porque em última análise, né, quem é que cria esses homens, né? É claro que são as mães, né, meus caros? E se a maior parte dos homens mente, né, para pegar a mulherada, a culpa basicamente é primeiro das mães, né, que não educam, né, os seus filhos com adequação, né? Que querem terceirizar a educação e não efetivamente educam seus filhos, né? O que aconteceria se a mulherada, né, se comprometesse meramente com a ideia, né, de deixar um filho moralmente decente para o mundo, né? Você acha que se essas mulheres criassem seus filhos direito, ainda haveria espaço para esse tipo de coisa, né? Então, ainda tem, né, um outro problema, ainda há, né, essa reação problemática das feministas, né, que querem imitar os atos, né, desses homens, como se isso fosse interessante, né, para a própria pessoa, né? Várias delas se questionam, né, por que o homem pode e elas não, né? E eu diria que essa é a pergunta errada, né? Porque a pergunta mais correta seria justamente copiar esse comportamento, né, de uma grande parcela dos homens vai trazer
relacionamentos evolutivos para si mesma, né? E na minha modesta opinião, é claro que não, né? E gostaria de dizer também, né, que a sinceridade, né, acerca, né, de nossas opiniões e percepções, elas pode ajudar muitas vezes uma outra pessoa evolutivamente quando a gente consegue fazer duas coisas, né? E acredito que sejam praticamente só essas duas coisas, né? A primeira é quando a gente consegue desencadear a reflexão na outra pessoa, né? E a segunda é quando a outra pessoa consegue obter uma informação crítica, né? Que é aquela informação que vai possibilitar que ela evolua, né? De alguma forma, né? E uma recomendação que eu costumo dizer para a pessoa, né? Que é melhor dosar, né, bem antes as palavras que a gente diz, né, para os outros, para que a gente não se arrependa, né, da forma como disse e enfim. E também gostaria de dizer, né, que às vezes a verdade, né, ainda que dura, né, elas podem ser ditas, né, de uma forma, né, suave para amenizar, né, o impacto para a pessoa que está recebendo a mensagem, né. E eu diria que em vários casos, né, termina, né, se tornando melhor você falar essa verdade de forma suave do que simplesmente falar uma mentira deliberada e omissões, né. E eu diria que com jeito, né, a gente pode contar todas as verdades para uma pessoa, né, sem que ela fique magoada com a gente, né. E tá aí, né, uma boa habilidade, né, para ser desenvolvida, que é a capacidade, né, da sinceridade cosmoética, né? Então, eu diria também, né, que desde pequeno a gente é treinado para mentir, né? E uma equivalência disso, né, é quando a sinceridade infantil, né, ela é reprimida em função da sociabilidade, né? Uma criança muito bem, né, poderia olhar, né, para uma pessoa negra e dizer que o outro parece com a cor do macaco, né? E então a criança, né, então é ensinada que falar a sua percepção da realidade pode ofender as outras pessoas e que ela precisa mentir, né? E algumas vezes, né, algumas outras vezes ocorre, né, o que eu costumo chamar de confusões de código, né? Essas confusões dependem, em grande parte, da representação interna de um símbolo, né? Então, para contar, né, eu costumo ilustrar essa história com um caso, né, em que eu dei um elogio para uma pessoa, né? Eu disse, puxa, que vestido bonito, né? Aí, em seguida, eu adicionei o comentário, puxa, parece uma árvore de Natal. E isso meio que decepcionou bastante a pessoa, mas na minha cabeça, a árvore de Natal era algo bonito, né? Na cabeça da pessoa, isso era um insulto, né? Então, de certa forma, eu diria, né, que as relações, né, se tornam meio que artificiais com relação a aquilo que a pessoa faz, né, para não tentar ofender a outra pessoa, né? E nesse sentido, sempre vale, né, o princípio de, na dúvida, abstenha-se, né? Se você não sabe se vai ofender ou não a outra pessoa, é melhor abster-se, né, de alguma forma. E gostaria, né, de relacionar esse tema diretamente agora, mais propriamente ao paradigma consciencial, né? Uma coisa que não é enfatizada, né, nas obras do professor Waldo Dinheiro, mas que é uma implicação, né, direta da questão do parapsiquismo, é que, em algum nível, né, a capacidade de leitura dos outros, né, por meio do parapsiquismo, ela pode colocar em risco, né, a vida, né, do próprio médium, quando em conjunto com a sinceridade exacerbada, né. Em algum nível, isso me lembra aquele filme de terror, né, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, eu diria, né, que, eventualmente, né, para uma pessoa que está estudando o paradigma consciencial, alguma vez, né, vai chegar alguma pessoa com o passado não muito honrado, né, no mínimo. E revelar diretamente, né, as próprias percepções pode fazer essas outras pessoas meio que embirotarem, né? Especialmente pessoas muito céticas, que normalmente vão querer saber, né, quem disse isso para a pessoa, e aí a pessoa fica ainda mais assediada, né? E uma vez, né, eu havia, né, acordado de uma projeção, né, e eu consegui ter uma percepção de que uma dada questão da prova de vestibular tinha uma resposta específica, né? E um tempo depois, né, eu cheguei a comentar com uma colega, né, o resultado, ou que uma questão da prova poderia
tem um valor tal, né? E na intenção de ajudar essa colega, eu falei, né, dessa questão da prova. A menina ficou possessa e com raiva, né, de mim e começou a ficar paranoica, né? Achou que meu pai tinha a conexão com alguém de dentro da gráfica, o que obviamente não era uma realidade, né? E tem gente que percebe, né, logo cedo, que não é possível falar tudo para todos, né? Na cara, assim, né? E muitas personalidades imaturas com parapsiquismo terminam com grave obsessão porque saem falando muito, né? E eu acho que eu meio que me enquadrava meio nessa categoria aí, né? Nesse sentido, eu diria que saber, né, a dosagem exata, né, do que falar, meio que fazendo de conta, né, que a gente não está percebendo, e também por saber que, né, que essas percepções podem não ser reais, né? Isso pode ajudar, né, a encaminhar melhor uma pessoa, né, de outras formas, que não pelo sincericídio, né? E eu gostaria também, né, de compartilhar uma outra experiência, né? Eu estava sonhando, né? E eu meio que vi uma mulher que estava interessada em mim, né? Se pegando com outra mulher, né? E aí, um determinado momento, né, para confrontar, né, essa minha percepção, eu fui extremamente indelicado, né, com a mulher, né? E caí na asneira de perguntar se ela era lésbica, assim, na lata, né? E a sinceridade, nesse caso, meio que destruiu esse nosso primeiro momento, né, de contato. E ainda que essa experiência, né, ela tenha sido uma realidade, ela é compreensível que foi meio que um sincericídio, né, demais. E nesse sentido, né, o que você diria para alguém, né, se você não pudesse esconder nada dessa pessoa, né? E eu diria que essa pessoa é uma pessoa que existe, né, e é a figura, né, daquilo que na Conscienciologia a gente chama de o orientador evolutivo, né? E o orientador evolutivo normalmente é um espírito que está desencarnado e está orientando o trabalho, né, de milhares de consciências, né? E nesse sentido, né, para alguém, né, que você não pode esconder nada, né, uma única pergunta válida, lógica, é como eu posso me melhorar, né? Porque se você não pode esconder nada, né, que outra pergunta você faria, né, para essa pessoa? E gostaria de finalizar esse EP, né, com indicações na arte, né? Gostaria de indicar a série Medium, a Paranormal. E essa série, né, mostra claramente, né, que sempre há chances de se lascar, né, com o próprio parapsiquismo. E é preciso de alguma forma ficar esperto, né, para meio que não cair, né, em armadilhas. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, dá a sua curtida. Se você quiser comentar qualquer coisa, comenta aí embaixo aí. E era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado. Tchau, tchau. Fui.